Pessoal, sobre o ato de amanhã, é interessante você observar as estratégias políticas que vêm sendo apresentadas por ambos os lados, tanto pelo PT para minar as manifestações que acontecerão, quanto por Bolsonaro e pelos seus filhos e seus aliados para poder dar maior visibilidade possível a estes atos. Vamos começar pegando uma matéria aqui do R7, quanto à questão da segurança de participação nos atos. Muita gente está achando que é a Polícia Federal que vai estar fazendo ali a participação dos atos e garantindo a segurança. E não é. Vai ser a Polícia Militar e do próprio Estado de São Paulo. Matéria do R7. Ato de Bolsonaro na Paulista terá esquema de segurança com cavalaria, força tática e drone. A manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para este domingo terá policiamento reforçado, com cerca de 2.000 policiais militares escalonados para garantir a segurança e a ordem durante o evento, informou o governo de São Paulo. Então, pessoal, muita gente com dúvida, é o próprio governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas e o Derrite, que é alinhado ao Bolsonaro, que estarão fazendo o trabalho de defesa ali, de segurança do pessoal que vai participar da manifestação. Ontem saiu um boletim de que pode haver chuva, mas acho que chuva não é o suficiente para barrar os apoiadores de Bolsonaro. Com chuva ou sem chuva, eles já declararam que estarão lá nos atos no dia 25, ou seja, amanhã, às 3 horas da tarde, lá na Avenida Paulista. Por outro lado, o ato ganhou um reforço a mais. O Romeu Zema, governador do estado de Minas Gerais, antes tarde do que nunca, declarou que vai se juntar ao Caiado ou Tarcísio no ato de Bolsonaro em São Paulo. E com isso já são 4 governadores, porque o Jorginho Melo, que é de Santa Catarina, também deixou de participar de um evento internacional para participar deste ato. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que é do Partido Novo, confirmou a decisão de participar do ato organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai acontecer neste domingo em São Paulo. Com ele, agora, serão 4 governadores presentes. Os outros são Ronaldo Caiado, que é de Goiás, Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e Jorginho de Melo, que é do PL de Santa Catarina. Tarcísio, Zema e Caiado são 3 possíveis herdeiros do espólio do ex-presidente, que em 2026 não poderá disputar as eleições. A relação de Zema com o bolsonarismo é instável. Ele oscila momentos de proximidade com episódios de afastamento e desconfiança. E essa matéria aqui é do Mais Goiás, e é verdade, tá? O Tarcísio, ele é vamos dizer assim, uma cria do Bolsonaro. O Tarcísio hoje é governador por causa do Bolsonaro. E ninguém discute ou questiona isso. Já o Zema, ele lançou uma carreira solo e conseguiu entrar no governo sem estar totalmente atrelado ao Bolsonaro, assim como conseguiu também a reeleição. E ele fica naquele flerte, naquele chove não molha, tanto é que foi o último a declarar apoio. Muita gente acreditava, por até hoje ele não ter declarado apoio, ele nem compareceria, mas hoje ficou anunciado a declaração de apoio aí do Romeu Zema. Vários senadores, governadores, deputados vão estar lá, deputados estaduais, federais. Chama atenção o caso do Marcos Duval, que o Marcos Duval queria estar junto com o Bolsonaro, ali no mesmo palco que vai estar montado, né, no mesmo trio elétrico. Mas a própria organização do evento preferiu não incluir o Marcos Duval no mesmo palanque que o Bolsonaro vai estar, por questão de segurança. Um ponto que chamou atenção também, pessoal, foi a estratégia, porque Eduardo Bolsonaro não vai participar do evento amanhã, no dia 25. E o motivo é justo, é plausível e é uma estratégia de Bolsonaro ainda sobre o evento, uma vez que Bolsonaro postou todas as fichas nesse evento. Eduardo Bolsonaro vai representar o seu pai lá no evento da CEPAC, que é o maior evento conservador do mundo. Vai estar do lado de Milley, de Trump e, ainda falta confirmar, mas é uma hipótese, o próprio Nayib Bukele também participará. O Eduardo Bolsonaro postou algumas fotos aqui e disse o seguinte: hoje, de tarde, entre as falas de Trump e Milley,
falarei no maior encontro de conservadores do mundo sobre a perseguição a Bolsonaro e conservadores no Brasil. Obrigado pela oportunidade. ML, tchau. Ele coloca aqui os organizadores do evento aqui que ocorrerá em Nova York, se eu não me engano, que é o local do evento, e vai acontecer na data de hoje. Então esse evento vai chamar atenção, porque o Eduardo Bolsonaro vai apostar na tecla de que o pai teve o passaporte apreendido, vai apostar na tecla de que há uma perseguição a Bolsonaro, e é lógico, Trump está passando isso lá nos Estados Unidos, o Milley sabe muito bem como é o modus operandi da esquerda, ou seja, dali todos os governos de direita e aqueles candidatos de direita de vários governos, como por exemplo, é o caso de Portugal. Portugal foi feita uma pesquisa do Paraná Pesquisas lá em Portugal e mostrou que a direita em Portugal está muito forte e com chance de angariar a vitória. Então, assim, tudo está instável nesse ponto de vista aí. E eu vou até falar sobre isso, sobre essa questão de esquerda e direita no campo de vista político, sobre um estudo feito por um professor especialista da USP. Vale a pena se acompanhar, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Mas vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre o caso da ilha de Marajó. De novo, tá? Deu muita repercussão. Denúncias de exploração infantil na ilha de Marajó repercutiram nas redes e vários famosos iniciaram uma campanha. A Angélica, a própria Deolane, vários começaram essa campanha sobre as denúncias de exploração infantil na ilha de Marajó. Parece que essas denúncias não agradaram tanto. Essas denúncias incomodaram um pouco. E aí, o Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, disse que essa questão de exploração sexual na ilha de Marajó é fake news implementada pela direita, que é tudo fake news. E aí, ele fez a seguinte postagem. Solicitei a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que avalie a tomada de providências legais diante de mais uma tentativa de vincular Marajó ao grave problema de abuso e exploração infantil. É preciso saber a quem interessa a divulgação de mentiras sobre a atuação dos governos na região. Então aqui ele ameaçou de que aquelas pessoas que estão falando nas redes sociais, que estão divulgando, que estão fazendo denúncias na ilha de Marajó, vai ser investigado pela Advocacia Geral da União. Mas não estranho o que aconteceu é que houve uma mudança repentina do discurso de matérias que antes estavam falando muito sobre a ilha de Marajó, como essa, da Isto É, que eu trouxe para vocês, que os artistas enganjaram numa campanha. Mudou. E aí começaram ataques de novo a Damares e aos bolsonaristas, como por exemplo o Globo. Publicou uma matéria aqui, ó. Bolsonaristas usam vídeo falso para denunciar a exploração na ilha de Marajó. Publicada 16 horas atrás. Carta Capital. A verdade e o sensacionalismo em torno das denúncias de exploração infantil na ilha do Marajó. UOL. Vídeo de crianças em carro e homem beijando menina não são de Marajó. Rede de exploração infantil na ilha de Marajó já foi tema de CPI no Senado. Ou seja, tá totalmente o discurso aqui novamente contra Damares. Brasil de Fato, criado por Damares, programa Abrace o Marajó, com denúncias por irregularidades e fake news. Então, assim, a mídia, que antes estava falando sobre o caso do Marajó, depois ela já mudou o roteiro e agora ela está falando que a maioria das denúncias feitas na ilha de Marajó é fake news, tá? É fake news. Beleza? Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês agora, essa da Folha de São Paulo, e me chamou muita atenção. Folha de São Paulo, eu sempre cito a fonte de todas as matérias que eu trago para vocês, todas têm a fonte. Folha de São Paulo. Lula critica apostas online e compara bets a cassino e jogo do bicho. Eu concordo com Lula. Essas apostas online, para mim, são péssimas, horríveis. Gente que recebe o Bolsa Família, pega esse dinheiro, é viciado, acredita inclusive em influenciadores mentirosos que falam que você vai ficar rico fazendo apostas, colocam vídeos aí, eu apostei R$1 e ganhei 1 milhão. Você também pode conseguir. Então essas pessoas, sem um conhecimento mais técnico de como funciona, acaba apostando nesses jogos aí,
jogos online. Só que aqui me chamou a atenção. O que me chamou a atenção? O Lula falou certo, criticou, falou que a gente fica postando 24 horas por dia e que isso é muito mal. Só que quem sancionou recentemente até uma regulamentação sobre esses jogos de apostas, eu te conto quem foi. O Lula. Então o próprio Lula criticou uma lei que ele sancionou. E o pior, o filho do Lula, numa matéria que foi divulgada também na Folha de São Paulo, a matéria diz que ele faz lobby dentro de Brasília, passeia livremente, e um dos lobbies que ele faz é por esses jogos online e sites de aposta. Inclusive, ele queria que tivesse uma regulamentação e queria patrocínio para o time do próprio filho do Lula. Pois é. Então, assim, eu concordo que são ruins, eu não gosto. Mas, assim, tem que ter coerência. Foi o cara que sancionou e o filho do cara tá se aproveitando disso. Mostra só mais uma coisa. A esquerda, entre o discurso e a realidade, existe um abismo. Essa é a realidade dos fatos. Bom, bora trazer mais uma matéria para vocês agora do Conexão Política, tá, pessoal? STF, Supremo Tribunal Federal, prevê motim em presídios se saidinha acabar. Integrantes do Supremo Tribunal Federal têm dito a veículos de comunicação que a restrição do fim da saidinha de presos pode gerar um problema para a sociedade. Os magistrados têm feito uma espécie de previsão sobre o tema, dizendo que o encerramento dos benefícios aos detentos que cumprem penas em presídios de todo o país podem gerar colapso no sistema carcerário, entre outras coisas, uma onda de rebeliões. Pois é deplorável, né? Você ficar refém das rebeliões que membros do presídio detentos poderão fazer porque tirou um benefício deles. Então, o Lula disse para o Lewandowski, e isso está veiculado em vários sites, que ele ia vetar o fim das saidinhas. Assim, ele agradava a quem? A criminalidade. Depois, ele recuou. Ele sabe que ele vai sofrer uma derrota gigante e vai queimar ainda mais o seu filme com isso. O que ele fez? Jogou para a mão dos amigos, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional essa lei que vai ser aprovada com o fim das saidinhas. O STF agora vem e se manifesta conforme essa matéria do Conexão Política aí. E por fim, mas não menos importante, eu havia informado para vocês que eu ia trazer um estudo de um professor especialista aqui da USP, sobre a direita e a esquerda. E essa matéria foi veiculada na Folha de São Paulo, republicada pelo Felipe Barros, que é deputado federal. Esquerda morreu e extrema-direita é a única força real no país, diz Safatli. Acho que é assim mesmo que se pronuncia. A extrema-direita é hoje a única força política real do país, porque é a força que tem capacidade de ruptura, tem estrutura e coesão ideológica, afirma um professor de filosofia da USP. E eu concordo plenamente com esse colega. A esquerda brasileira morreu como esquerda. Diz que existe agora, na visão dele, é uma constelação de progressismos, mas sem equilíbrio, que constituirá o campo fundamental da esquerda, que são ideias de igualdade radical e soberania popular. O que está acontecendo? Eu também sou filósofo, vocês sabem disso. Olha, a esquerda tem um discurso atrasado. O discurso da esquerda hoje já não dialoga com a população. O discurso de aborto, o discurso de bandido como vítima da sociedade, precisa de mais benefícios, ressocializar o bandido. Esse discurso a sociedade já não compra. Esse discurso apresenta o sistema como ele é. Hoje a sociedade vê muito mais a bandidagem envolvida com o sistema do que contra o sistema. Não como vítima, mas como parte do sistema opressor. É assim que é a visão da sociedade. Hoje, o cidadão que paga seus impostos, que pega o blusão lotado, que compra celular na prestação e vem o cara e rouba, ele vê que ele é o oprimido. E o bandido, que a esquerda diz ser a vítima, é o opressor. Então não dá mais para acreditar que esse discurso da esquerda vende, ou seja, que ganha votos.
Na verdade, a ruptura a esse sistema hoje é a direita. É a direita que prega bandido na cadeia. É a direita que prega o fim da corrupção. Então, o discurso da esquerda hoje é muito fraco. É um discurso apagado. Já o discurso da direita, contra a criminalidade, contra a corrupção, contra abusos de criança, é um discurso que a sociedade clama, é um discurso que a sociedade quer, é um discurso que ela consegue ver em países mais sérios, que não tem a criminalidade que o Brasil tem, que não tem a impunidade que o Brasil tem, que não vê a corrupção que tem aqui no Brasil. E agora, o novo discurso da direita brasileira é contra o autoritarismo e contra ditaduras, coisa que a esquerda não tem discurso contra isso. Porque é difícil você ter um discurso contra a ditadura se você está do lado do Maduro. É difícil você ter um discurso contra ditaduras se você está do lado de Cuba. Então não dá. Não convence. Hoje é tempo de rede social. E a hipocrisia cai por terra quando a realidade dos fatos é apresentada. Tá certo? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial, às 7 horas da noite. Eu tô aqui, tá? Confirma para mim se o áudio ficou legal. Vocês viram que eu tô num ambiente diferente aqui, um cubo branco, né? Que eu tô com uma parede branca ao fundo aqui, eu tô em trânsito para poder gravar essas matérias para vocês. Então, só confirma aí se tá tudo ok. Tanto tudo ok, bora para cima. Daqui a pouco tem outro editorial. Abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo.